Olá, nós somos a Conecta Saber, uma equipe de 3 psicólogos unidos pelo propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências dos nossos colegas de profissão. Para isso, gravamos uma série de webinários e lives sobre terapia cognitivo-comportamental e áreas afins. E montamos esse canal, a Conecta Flix, para compartilhar todo esse conteúdo. Então inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilhe os vídeos e seja mais um elo na nossa corrente do bem. Antes de começar o episódio, aí vai um recadinho. Como são aulas gravadas, ignore eventos e datas mencionados ao longo da gravação. Agora é só aproveitar o conteúdo e bons estudos. Oi, pessoas Olá, já pessoal, online, boa Rafa? noite. Boa Boa noite, noite. pessoal, tudo bem? Bem, temos uma galerinha com a gente. Eu acho vou dar alguns recados para a gente ir começando. Por favor. Gente, todo mundo escuta? Olá, Rafa? Oi, Patrícia. Gente, quem que vocês estão escutando? Dê um oi pra gente. Eu tô ok. Rafa tá travado. Rafa, tá travado. Voltou. Oi, tô aqui. Oi, tô aqui. Voltou, pelo amor de Deus. Nossa, dia de chuva, fortes emoções hoje, hein? Vai ser interessante. Uhul. Tá, agora eu escuto. Então a gente tem aí a Carol Galdino, ok. Fabiana disse olá. Dê um feedback pra ver se você escuta e vê bem, além da Carol, alguém mais. Eu tava travando. Bem, gente, seguinte. Hoje, assim, né? Eu e a TT estamos em São Paulo. Tá chovendo horrores aqui em São Paulo. Então, não sei o que pode acontecer com a nossa internet. Talvez o webinar trave um pouquinho, talvez não. Promete fortes emoções aí para nossa noite de hoje. Gente, eu não sei lidar com entrevistas, mas eu tô aprendendo, Rafa. A Fabiana disse que o meu som está ruim. Você me escuta bem, TT? Agora sim, mas antes estava travado mesmo o seu vídeo para mim. Não sei o que Ó, Tá bom. a Patrícia tá falando aí, ó, que antes você estava travado, mas agora tá ok. Então, vamos combinar o seguinte, gente. Se alguém cair, a gente vai continuar o webinário, a gente volta, vai, volta. Vamos ver o que a internet ajuda a gente por causa da chuva, tá bom? Isso, e aí sinalizem pra gente, às vezes não é a gente, tá? Mas de qualquer forma, Rafa, se eu ver que você travou, tá? Eu vou mandar aqui no chat um recado para você ou alguém manda, tá? Porque talvez precise entrar, sair, tá bom? Mas vamos começar quando a gente está conversando, não tá travado, né? Então, boa noite, né? Hoje o tema da nossa webinar é sobre avaliação inicial. A gente vai falar sobre esse primeiro momento, né, na terapia cognitiva. E quem vai poder explicar para a gente um pouquinho desse tema hoje é a TT. Vai ser um prazer te ouvir sobre isso, né? Acho que vai ser bem legal revisar conceitos, aprender novas coisas com você. Você já percebeu que eu não sou a Paty Becker, né? Não sou a Patrícia. Tem isso, né? Tem isso, né? Então, na semana passada eu tive um pequeno problema, não consegui participar do webinário. Essa semana a Patrícia teve um probleminha pessoal e eu vim substituir ela. Então a gente vai criando alguns arranjos aqui, mas sempre de terça-feira temos o nosso webinário, tá bom? Eba! Então, gente, acho que antes só de começar, para quem está no webinário pela primeira vez, né, quem é novo aqui com a gente, nós somos a Conecta Saber, né, um projeto de 3 psicólogos, eu, Rafael, a TT, que vai falar hoje para a gente um pouquinho, e a Patrícia Becker, que está no backstage conversando com vocês via chat. Né? Então a gente criou esse projeto no intuito de poder levar conhecimento da terapia cognitiva para mais psicólogos. Né? Assim a gente consegue ajudar vocês a serem psicólogos melhores, clínicos melhores, que ajuda os pacientes de vocês e vai criando uma corrente do bem. Então, toda terça-feira a gente está aqui com um webinário gratuito, né, sobre algum tema relevante da TC. Às vezes somos nós da equipe e de 15 em 15 dias vem um convidado falar sobre algum tema que a gente acaba selecionando, pega as sugestões de vocês das redes sociais, tudo mais. Lá no meio do webinário eu volto a falar um pouquinho das redes sociais e fazer o nosso jabá, mas agora vamos começar com o tema da avaliação inicial.
Você quer se apresentar um pouquinho, Tetê, falar um pouquinho de você e a gente começa? Bom, vamos lá, né? Meu nome é Ana Tereza, né? Ana Tereza Xereguini, mas todo mundo me chama de TT. TT, na rede social é Não tem TT, como. enfim, virou nome, já nasci TT, com não tem essa apelido, opção. e é isso aí, né? Eu sou terapeuta Uhum. cognitiva, eu tenho uma formação em terapia comportamental dialética, a gente está sempre fazendo, sou proficiente em terapia cognitiva, e a gente está sempre fazendo um trabalho contínuo aí de estudos, eu, Rafa, a Paty, e hoje eu Uhum. vou falar um pouquinho de avaliação inicial, né, Rafa? Antes eu queria Sim. saber, assim, né, se vocês têm muitas dificuldades, alguém vai colocando aí, eu queria saber, parece que esse foi um tema que despertou bastante interesse, Rafa. Então, assim, se vocês tiverem dificuldades ou conforme vocês forem tendo dúvidas, vão colocando aqui do lado que o Rafa vai selecionando e vai devolvendo para eu responder e assim por diante. Sim. Mas, assim, esse é um tema que traz bastante ibope aí, né? O pessoal quer saber mais sobre a avaliação e, no caso, é avaliação inicial em terapia cognitiva. Vamos começar, Rafa? Vamos, TT. Eu acho que para a gente começar, uma boa coisa para a gente começar a conversar um pouquinho seria se você explicasse para a gente, assim, acho que duas coisas. Primeiro, o que é esse momento que a gente está chamando de avaliação inicial, né? O que é isso em terapia cognitiva e o que é importante numa avaliação inicial, para a gente poder começar a entender um pouco desse conceito e ter a nossa ideia de hoje. Olha, Rafa, eu acho que a gente começa bem, né? Então, quando a gente fala de momento, ou o que é essa avaliação Uhum. inicial, a avaliação inicial geralmente ela ocorre no primeiro encontro que a gente tem com o paciente, tá? Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, na verdade, a gente já começa a avaliar o paciente no primeiro contato que a gente tem por ele. Uhum. Então, alguns pacientes no primeiro contato nos dão mais informações do que outros, e daí a gente já consegue perceber. Sim. Você está rindo, né? Porque está lembrando de alguns casos, né? Vários. No WhatsApp, às vezes já matou o que vai acontecer em terapia, né? Gente, e quando, assim, porque hoje ligação é quase prova de amor, né? Quando a pessoa quer ligar pra gente. Olha, eu já tive cada história. Eu tive uma vez uma mãe que me ligou. Gente, ela me deu tudo que eu precisava saber quase na avaliação inicial. Ela falou os sintomas do filho, ela falou quando começou. Ficha inicial, história da pregressa, desenvolvimento, ela falou tudo, do temperamento do pai, com o temperamento dela, e que ele se cobrava demais. E que, olha, eu juro por Deus, nesses momentos eu agradeço a minha boa memória e eu lamento não estar com o papel na mão, porque eu atendi o telefone, eu nem sabia que era para isso, né? Então, assim, uma das coisas que a gente fala é que a avaliação já começa nesse primeiro momento aí. Às vezes a gente despreza, mas tem muitas informações importantes que a gente começa a colher nesse primeiro momento. Sim. Tá? E aí a gente marca consulta e vai avaliar o paciente, né, Rafa? Que é esse primeiro encontro, que é um encontro geralmente de avaliação, isso tem uma variação de quanto tempo isso vai durar, mas eu particularmente faço em um encontro, tá? Também. Já fiz maior um pouco. Numa época da minha vida, eu já fiz avaliação inicial em 1h30, pegando um pouco de um ranço da neuropsicologia, né? De fazer entrevistas iniciais maiores. Então eu fazia a avaliação inicial de TC em 1h30, mas depois, hoje em dia, eu faço uma sessão normal, um encontro. Ô, Rafa, você sabe que isso que você está me falando é muito importante, né? Porque quando a gente vai se preparar para um webinário, por mais que eu faça avaliações praticamente todo mês, né? Ou de 2 em 2 meses, a gente sempre precisa pesquisar para entender o que a literatura está falando especificamente. E isso é muito interessante, porque quando você fala da neuropsicologia, você tem toda uma lista de perguntas que você quer ter, que você quer avaliar com esse paciente, até para você levantar algumas hipóteses diagnósticas na área da neuropsicologia, né? Sim. Na terapia cognitiva, o que eu li e que foi um consenso, assim, em todos os livros que eu li, a primeira coisa que é muito importante é que a gente tem que entender que a avaliação tem que gerar dados para a gente começar a formular o nosso paciente ou conceituar o nosso paciente em terapia cognitiva.
E aí eu queria Uhum. botar aí no chat, todo mundo que está aí escutando, já ouviu falar sobre esse termo? Conceituação cognitiva, conceituação de caso, formulação de caso, Agora vem, hein? né? Assim, se alguém puder colocando aí, porque assim, a Hum. formulação, pessoal, sem imagem, áudio. Acho que o pessoal que está travado precisa atualizar o navegador. Se você atualizar o navegador, ele vai voltar a funcionar normalmente. Ah, tá, a Paty tá avisando. Beleza. É, são algumas pessoas. Pode deixar, TT, manda bala. Tá, então assim, uma das coisas que eles falam é a gente precisa Hum. começar a escutar o paciente e colher dados para essa Uhum. formulação de caso, né? E a formulação de caso e a conceituação nada mais são do que a gente estruturar o funcionamento desse paciente, né? Como se fosse um raio-x. Quando a gente vai ver se a gente está com o braço quebrado, a gente tira uma chapa, né? Sim. Então a gente vê onde está o problema, o médico examina e ele vai dar o tratamento indicado. Na terapia cognitiva, a formulação de caso é que vai preencher, que vai fazer com que a gente entenda o caso, entenda o funcionamento e até gere coisas que a gente vai trabalhar aí no nosso plano de tratamento, certo? Vai direcionar um pouco das perguntas, né? Isso. Aí tem gente que fala assim, Ana, mas eu não tenho que aplicar uma anamnese bem estruturada? Ana, mas o que eu faço? Que às vezes os pacientes, eles precisam me falar, me contar tudo. E como é que é isso? Como é que eu faço com tudo isso? E aí o que eu Uhum. percebo dos alunos, ou às vezes dos colegas, ou até eu mesma quando comecei na terapia cognitiva? Por vir Tá. de outras abordagens, eu tinha uma crença de que eu tinha que saber tudo. E Uhum. Eu qualquer tinha isso também. assim, é isso. Qualquer Sim. coisa que passasse, eu ia estar deixando, negligenciando, ou eu não ia estar fazendo a melhor avaliação. E aí eu vejo que tem alguns alunos que trazem esses modelos cumpridos, ainda de avaliações até diagnósticas mesmo, já no primeiro encontro. É, TT, sabe o que acontece? A gente acaba confundindo um pouco a ideia de avaliação inicial em TC com a ideia de anamnese. E são coisas Isso, diferentes, né? isso. A gente não vai fazer uma avaliação diagnóstica, né? Uhum. Pode até, a gente pode até. Ah, Tô aqui, você me escuta? te escuto, mas o seu som caiu. Caiu a sua imagem. Estranha, continua aqui. Tá, então nós vamos conversando e você tenta voltar. Todo mundo escuta o Rafa, gente? Eu tô aqui. Voltou. Tá bom. Pronto. Ok, tô aqui. Então Daqui eu não vamos lá. saí. Voltando à minha linha de raciocínio. Então, o que a gente faz no TCC não é avaliar, fazer uma avaliação de sintomas para chegar no diagnóstico. O Uhum. diagnóstico é importante, mas ele não é a primeira coisa que a gente tenta avaliar na terapia cognitiva. A primeira coisa que a gente avalia é o funcionamento do paciente para a gente colocar na formulação de caso. Ou para a gente Ok. começar essa formulação de caso. Certo? Tá. E aí, assim, Certo. tem um livro que eu gosto muito, Rafa, sobre conceitualização. Os termos mudam, mas é quase. Tem umas diferenças poucas, mas a PADESC Tá. tem um livro hoje que chama Conceitualização de Caso, que ela Sim. fala que a gente vai construindo isso ao longo do tempo. E que Uhum. inicialmente a gente precisa ter uma avaliação breve Tá. dessa conceitualização, mas que a gente já precisa ter isso em mente. Certo? Acho que falei demais, não? Ficou entendido? Não, acho que eu entendi, ó, vamos ver. Então a ideia aqui é entender que a avaliação inicial, então, ela é o primeiro encontro, né, que a gente tem com o nosso paciente, e que em TC ela é diferente de anamneses, né? Ou daquelas entrevistas mais diagnósticas, tipo psicodiagnóstico, coisa do tipo. E que a ideia da avaliação inicial é que a gente pegue dados que são relevantes para iniciar a construção de uma formulação e uma conceituação de caso que vai ser feita ao longo da psicoterapia. É isso, né? Isso. Ela é procedural, ela tem um processo envolvido. E aí, Ok. muito bom que você fez o feedback, que é o complemento que eu estava falando. Por isso, Uhum. a gente não precisa ficar louco para colher todas as informações. Sim. A gente precisa colher informações que são básicas para a gente entender o paciente, Uhum. começar a formular.
E outra coisa, ninguém nunca fica sabendo tudo sobre. O paciente nunca conta tudo. E tem coisas que a gente não vai saber durante o tratamento. Nem preciso, às vezes. Precisa. E é isso que a Padeschi fala no livro dela. Às vezes a gente precisa de um conhecimento um pouco mais simples, que faça um recorte só do aqui e agora. Às vezes, conforme vai passando o tempo, é muito importante para o paciente entender o processo histórico. E aí a gente vai fazer uma formulação longitudinal, né? Sim. Então, assim, ao longo do tempo, a gente vai colhendo as informações que são necessárias. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente colher coisas para começar a conceituar ou formular o paciente. Isso é uma das coisas que Perfeito? Tá, perfeito. Acho que deu para a gente compreender e começar a entender. Mas agora, ó, vou aproveitar. Tá. Rafa tá travando. Rafa, você tá travado. Gente, todo mundo me escuta? Voltou, Rafa? Eu tô aqui. Pergunta tudo de novo que eu não escutei nada. Voltei, tô aqui normal. Faz a pergunta. Tá. Eu falei o seguinte, ó. Pensando um pouquinho na pergunta da Tayla, que a gente pode responder mais para frente, que ela falou sobre roteiro, né? Eu queria saber, assim, TT, quais são os dados mais relevantes e aqueles que eu preciso prestar atenção para sempre ter na minha avaliação inicial, entendendo essa ideia que você trouxe da importância e da formulação de casos da conceituação. Tá, ela tá perguntando isso. Eu vou só pedir, Rafa, que eu vou só concluir ainda e é o segundo tópico que a gente vai falar sobre isso, tá? Ok, sim. Uhum. Tá bom? Porque senão vai quebrar um pouco a linha de raciocínio. Claro, eu posso deixar marcado aqui. Uhum. Então tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa formulação, a nossa avaliação é voltada para a formulação. Ela é um processo, então a gente não precisa ficar enlouquecido perguntando tudo, porque a gente vai ter outras oportunidades de esclarecer as nossas dúvidas, tá? E ela começa desde o momento que a gente fala com o paciente, por exemplo, ao telefone. Outra coisa que é muito importante, que a gente não pode tirar do foco, é que a gente tem que entender se esse paciente é um paciente para TCC. Ok. Porque não são todos os pacientes que são pacientes que se encaixam, e outros eu ainda vou além. A gente tem que entender se é um paciente pra gente. Olha. Tá? Importante isso, hein? Eu aprendi com a minha vida, né? Levando bastante na minha cabeça, assim, qual é o paciente que está na nossa frente, se ele é um paciente para terapia cognitivo-comportamental, e se ele é um paciente que a gente quer atender. Aí você vai me perguntar assim, pô, então como é que eu sei se ele é para TCC ou não, né? E aí, no livro do Wright, que é o Aprendendo Terapia Cognitivo-Comportamental, ele fala algumas coisas para a gente observar. Esse é um livro branquinho? Esse aqui, ó. É esse aqui. Ah, eu tenho aqui embaixo. Tá, sei qual é. Ele é muito legal porque ele traz essa questão. Então eu vou só passar, tá, Rafa? Tá, vai lá, passa pra gente. A primeira coisa é a complexidade. Você saiu de novo do ar, mas... Aqui, continua aqui. Tá. É a complexidade e a cronicidade do caso. O quanto esse caso ele é complexo? Né? Há quanto tempo o paciente está com esses problemas? Porque a gente já vai entendendo se esse paciente é um TC padrão ou não. Tá? O quanto esse paciente ele tem otimismo em relação à terapia. Isso é bem importante, né? Por quê? Porque assim, né? O paciente, para ele se engajar, ele precisa ter um mínimo de esperança e otimismo em relação à terapia. E quando a gente também faz uma boa avaliação inicial, no final a gente acaba instilando esperança nele e ele fica até ok. Mas tem alguns casos que o paciente está muito desesperançoso, Rafa. E aí a gente talvez vai ter que entrar com outros tratamentos até antes. Sim. Né? Faz sentido. Certo? Faz sentido?
Aí outra Mas, coisa que é interessante é entender em que fase de mudança que esse paciente está. Ele está sim. em pré-consultação, ele nem sabe o que ele está fazendo ali, ele foi mandado pela Uhum. mãe e não quer ficar, Ah, ou esses são os meus. esses são os seus, né? Ele quer mudar e não sabe como. E aí, isso tudo eu já vou Ah, botando aqui, ó. Vou botando a minha mãe ok. e falo assim, gente, esse é TCC padrão? Será que isso vai virar TCC padrão? Aí a gente já vai pensando no diagnóstico, mas não precisa Tá. ser com todas as letras qual é. Uhum. Aí o terceiro, o outro, se o paciente concorda com a linha de raciocínio da TCC, então eu vou falar na estrutura, mas ele precisa concordar com a premissa básica, com a primazia dos pensamentos. Sim, Então, ele precisa concordar com o modelo da TCC, que sim, entende que são os nossos pensamentos que fazem a gente ter emoções e fazem a gente ter comportamentos de acordo com como a gente pensa sobre as situações. E a gente sim. apresenta isso. Rafa, nunca aconteceu de alguém falar que não concorda. Eu acho que é tão lógico, mas é tão lógico que Então, simplesmente as pessoas não discordam, mas pode acontecer. pode. Eu acho que comigo, principalmente, assim, às vezes, que além da pessoa concordar com a premissa da TC, ela precisa concordar que ela vai fazer uma terapia colaborativa, diretiva e que visa a solução de problemas. E aí Isso. já aconteceu comigo, por exemplo, do paciente parar no meu consultório procurando terapia, com ideia diferente de terapia, e não Uhum. está muito disposto a entrar num modelo de terapia mais diretiva e visando a solução de problemas. Aí acontece. Isso. Então, às vezes, e eu já tive pacientes, por exemplo, que entraram desacreditados no TCC. Ah, padrão. Ah, Até esse eu negócio entrei de acreditado TCC no não CC. funciona. Ah, não Até sei eu o fui terapia quê. assim. Mas aí a gente dá um jeitinho, explica e joga um charme e ainda, eu geralmente, quando é assim, a É não ser que o muito paciente bom. seja muito resistente, mas Uhum. se eu avaliei as outras coisas e vi talvez que não seja tão crônico, ou que quer melhorar, né? Então, Sim, eu vou dando uma chance e aí geralmente eles mudam de opinião, né? sim. Aí outra coisa, além disso, é importante a gente avaliar um pouco cognitivamente se o Hum, paciente ele é capaz de perceber, identificar pensamentos, se ele é tá. capaz de identificar emoções. Então, assim, se ele minimamente consegue fazer isso. Por exemplo, eu estava com uma amiga que ela estava contando ela estava falando de um caso que o paciente tem um quadro autista e ele não consegue verbalizar nada. Ele não consegue verbalizar a emoção. Ele não consegue ter uma metacognição, então pensar sobre os pensamentos. E isso pode Tá. ser um agravante muito grande. Outra coisa que a Uhum. gente tem feito muito é a educação emocional dentro da clínica, porque tem algumas pessoas que até são inteligentes, até bastante Uhum. inteligentes, mas elas não param para Sim. perceber as emoções, elas não sabem nomear. Mas ainda assim, isso tudo é arranjável, contanto que a pessoa consiga alcançar isso se você for ensinar. Uhum. Sim, Porque se ok. não for acontecer, a terapia não vai acontecer, né, Rafa? Sim, com certeza. Porque ele vai ter um fator limitador, né? Ou vai ter que ser uma terapia mais adaptada, né? Fugindo um pouco do padrão da TC. Isso. Outra coisa é se o paciente consegue desenvolver a aliança. Então, se Uhum. ele empatiza com você, se ele realmente se entrega para o processo terapêutico, se ele cria um vínculo, né? Nossa, Ana, mas é muito difícil a gente perceber isso de cara. Mas Pois é. por quê? Porque às vezes os pacientes vão e eles ficam um pouco mais acanhados de ir, mas a gente Uhum. ainda consegue perceber uma conexão, tá? Então, assim, mas tem alguns pacientes que eles não conectam de jeito Uhum. nenhum. Então, a gente tem que ficar de olho nisso e ao longo das sessões ver se isso foi um problema da avaliação inicial ou depois, para a gente ver se a gente vai ficar com esse caso. Então, a gente ainda vai avaliar Tá isso por bom. um tempo. Tá. E se o paciente dá conta de manter um foco? Então, se ele está orientado, se ele é orientado para metas, bem o que você falou, se ele quer atingir alguma coisa. Então, é Uhum. muito complicado um paciente que quer autoconhecimento ficar na TCC, né? Porque o Uhum. autoconhecimento eu quero saber sobre mim, eu quero me autoconhecer.
E às vezes a pessoa ela não quer trabalhar uma meta, ela não quer trabalhar um foco, ela não quer te dar um probleminha pra você ajudar ela a resolver. Não, mas eu sou viciado em problema. Se tiver problema, vai embora. Né? Então, e aí isso é um Posso limite compartilhar uma história? terapêutico. Pode. Eu tenho uma história, essa é muito boa, de um paciente, adolescente, assim, uns 19 anos, e ele chegou para terapia muito nessa pegada aí, queria me autoconhecer e tal. Falei, não, beleza, bora, TC nele, né? Tava numa fase mais TC padrão, assim, então, bora, TC no cara. Deu acho que umas 6 sessões, TT. Ele chegou pra mim, era um menino legal, era um menino bacana, era um menino bem orientado. E ele chegou ele falou assim, Rafa, então, sabe o que acontece? Eu venho aqui pra terapia, às vezes eu acho que eu fico meio pior, sabe? Porque a gente fica fuçando tanta coisa, mas tanta coisa que tá tudo bem, que eu acho que não me faz tão bem assim. Aí eu escutei essa e falei, bem, estranho, né? Aí eu fui refletir um pouco sobre. E é um pouco o que você falou. A gente é viciado em problema. Como a gente tá Travou. com problema, né? Passa na minha frente, ele não me conta um problema, travou? Voltei? Tô aqui? Não, voltou. Tá Tá, aí? então. O que eu estava te dizendo é isso, se a gente senta na minha frente um paciente, a gente não encontra um problema, a gente vai catar até achar algum problema para a gente começar a pensar em fazer alguma coisa. E aí vira uma terapia agressiva, porque eu fico louco até encontrar problema. E aí, às vezes, dependendo da nossa proposta, e se a gente entende que o paciente tem um padrão mais esquivo, às vezes a gente faz uma avaliação, tira um pouco o pé do freio, mas é muito importante entender, e isso eu li em todas as biografias de TCC que eu olhei, né? Que eu passei o olho e eu estudei. Que a terapia, uma das coisas que a gente faz na avaliação inicial é focar em problemas, né? Sim. Então a gente já colhe uma lista ali. Então para mim, é extremamente angustiante quando o paciente não tem problema. Isso aconteceu comigo uma vez. E aí os que tinha não queria fuçar e aí não voltou mesmo. E eu fiquei bem em paz com isso, porque eu não vou conseguir ajudá-lo se ele não quer trabalhar com nenhum foco. Para mim é muito importante ter um foco. Ou se as coisas não são graves o suficiente, né, para alguma resolução mais imediata. Acontece. Comigo aconteceu já algumas vezes, acho que por ter uma clínica mais adolescente, né? Então, às vezes a mãe traz porque a amiga leva o filho, que aí também traz. Então, comigo é mais frequente isso acontecer. E às vezes é só um padrão evitativo e esquivo, mas às vezes aparecem as mulheres que estão bem. E a terapia não faz tanto sentido para eles. Isso, que tipo, mas minha mãe quer que eu pare de fumar maconha. Mas de verdade, eu não vou parar. Não, mas aí já é outra questão. Pode fazer um webinar sobre isso até, mas a gente podia falar sobre isso. Mas assim, é muito difícil quando eu falo que é claro que isso é uma coisa grave, a gente leva para os pais, mas é muito difícil a gente engajar nesse processo e a gente tem que rebolar muito, né? Sim. Mas tem coisas que mesmo a gente rebolando muito e fazendo muito, elas não vão, né? Por algum motivo, né? E aí a gente tem que entender qual é esse bloqueio. Eu falei, maconha, mas pode ser qualquer coisa, né? E a minha mãe quer, sei lá, que eu faça lição de casa todos os dias, eu não faço. E eu não vou fazer porque eu não gosto, porque enfim, eu não acho que é um problema, eu tiro 10 em todas as provas. E aí fica aquela terapia, né? Isso a gente falando com crianças, mas muitas vezes alguns adultos vão porque todo mundo fala tanto que precisa, que a pessoa aparece lá. Ela já tentou tudo, ela já tentou religião, ela já tentou remédio, mas aí ela aparece lá porque todo mundo falou que fazer terapia é bom, né? Então por que não? Só que isso, sempre, né? Isso sai totalmente fora do nosso escopo. Então, é uma terapia que não vai ter talvez um vínculo tão forte, não vai ser voltada para a resolução de problemas. A pessoa ela entra em fase de pré-contemplação, né? O que é muito difícil também. Ela provavelmente não vai concordar com o tratamento, então vai desencadeando um monte de coisas aí. Uma série de questões. Tá? Então, assim, depois de poder tentar dar um. Pode falar. Isso pensando, então, Rafa, que essas coisas são coisas que a gente percebe para ver se o paciente é para TCC ou não. Para a gente encaminhar, para a gente ver, tá?
Tá. Então, acho que a gente pode dar um resumo pessoal de quais seriam, então, esses dados mais relevantes para a gente prestar atenção. Tá, quer que eu dê? Sim, eu posso resumir, você confere se está ok e a gente complementa. Tá Então, eu bom, acho que a vai lá. ideia da TC, na avaliação inicial, então, é a gente entender se o paciente ele é um paciente, né, apto à terapia cognitiva, com suas especificidades, suas premissas, se ele é um paciente apto a você, como terapeuta, né? E a gente vai ficar atento a investigar um pouco, como você falou, a questão da cronicidade da doença, né? Então, entender qual é a queixa, entender um pouco Uhum. daquilo que a gente chama da história da doença atual, né? Em anamnese a gente chama por esses nomes habilitantes. A gente vai olhar um pouco o quanto que o paciente tem de esperança na psicoterapia, né? Isso. Em qual fase de estágio de mudança ele está. Se ele concorda com a premissa básica da TC, né, de ser uma terapia com a primazia das cognições, se ele entende isso, isso faz sentido para ele. A gente vai dar uma olhada no nível que o paciente tem de metacognição e de linguagem, né? Quanto ele é Uhum. capaz de perceber emoções, sentimentos, se expressar, trabalhar no campo do abstrato, né? Muito permeado pela linguagem. Isso. A gente vai tentar fazer uma inferência se o paciente é capaz de estabelecer uma aliança terapêutica, né? Ali uma inferência possível, e a gente vai tentar ver se o paciente consegue manter o foco, né, na terapia. Então, nas questões dos problemas e tudo mais. Mais ou menos por aí? É isso, né? E só por último, uma das coisas que é muito importante, que a gente já falou aqui, é que a avaliação inicial, na avaliação inicial, a gente já tem que meio que sair com uma listinha, mesmo que seja nossa, que a gente colheu, de problemas a serem trabalhados. Tá. Então a gente precisa levantar esses problemas. Não é fazendo uma lista detalhada, com meta, não é nada disso. Mas a gente Uhum. precisa levantar esses problemas. E aí a Poliana está perguntando aqui, como que a gente cata esses problemas que ele nem sabe que existem? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas muito do relato dos pacientes, Poliana, dá essas pistas. E a forma Sim. como a gente investiga. Depois eu vou falar um pouco da estrutura, e dentro dessa estrutura a gente acaba percebendo os problemas, tá? Sim. Mas assim, essas são exceções, porque geralmente quem procura a gente tem problema, Sim. certo? Não, mas muitos, por sinal. Né? Na maioria das vezes. Certo. Então, assim, a gente está chegando mais ou menos na metade do webinário. Eu acho que eu Tá, vou dar uns recadinhos, a gente responde algumas perguntas e entra de novo na temática da avaliação inicial, tá? Então, perfeito. gente, seguinte, eu vou pedir para vocês, né? Quem está aqui acompanhando a gente nos webinars toda semana, já está acostumado com o nosso fluxo, vocês sabem que todo mundo que se inscreveu nesse webinário recebe, né, amanhã ou no máximo 1, 2 dias, um e-mail, onde vocês vão ter o link para o replay desse webinário, mais uma lista de livros e de referências relevantes que a gente usou para preparar o material para vocês. Então ali vocês têm alguns livros, às vezes a gente manda artigo, coisas do gênero. Então, assim, vocês podem enviar esse link de replay para todo mundo que vocês achem que possa ser beneficiado do webinário. Pode mandar para amigo, aluno, supervisando, amigo psicólogo, quem você achar que vai se beneficiar. E o link dos livros, eles são links da Amazon e são links patrocinados. Então, quando vocês compram um livro por esse link, a gente recebe uma comissão por esse livro, né? Vocês não pagam mais por isso, vocês recebem uma comissão da Amazon. Então, é ótimo que vocês ajudam a gente a manter o projeto e a seguir com os webinários toda semana. Então, esse é um Perfeito. recadinho. A outra coisa é o seguinte: a gente está nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, a Patrícia vai digitar aqui no chat nosso endereço nas redes, para que vocês possam seguir a gente lá. E aí, mandem perguntas, sugestões, feedback, ideia de tema de um webinar. Ela pensou, nossa, queria ver se a gente podia fazer um webinar sobre tal coisa. Manda para a gente por lá, que a gente coleta essas informações e vai melhorando o nosso projeto, trazendo temas que são relevantes para vocês, né? Que eu acho que isso que ajuda bastante. Isso aí, e aí todo mundo fica ativo, né? A gente fica ativo porque a gente estuda um monte, e aí a gente revê conceitos, a gente aprende conceitos, vocês ficam ativos porque escutam, os pacientes ficam melhores, e aí todo mundo Uhum. fica feliz. E vamos Sim. voltar, Rafa, porque Vamos tem algum lá. assunto aí para a gente enrolar Isso, ainda. vou te fazer umas perguntinhas aqui rapidinhas. Ó. Tá, faz Uma aí. pergunta da Tayla, que ela perguntou o seguinte: se existe um roteiro para formulação de caso? Então, Tayla, a gente precisa fazer um webinário só sobre isso. Mas Já os não teve, livros não? não, de formulação de caso, não. Não?
Tá bom. Nem de conceituação, nem. Não, tenho certeza, porque você sabe Tá que eu bom. sou Não, eu HD confio em interno. você. Eu sou a Dora da Conecta, não Pessoa. tenho memória. Você falou, tá, é isso. Não teve. Não, não teve. Não, Mas jamais assim, a discutirei. gente tem, nos livros básicos de TC, tem um roteiro, tá? Então a gente tem esse que tem um roteirinho, esse de Tá. conceituação. Tem esse aqui, ó, que é muito legal, que tem um roteiro que ele é com descrição em texto. É ótimo. Eu vou mandar tudo amanhã por e-mail nas referências. E aí Perfeito. tem o básico da Judite, que é de conceituação de caso. Então tem a conceituação de caso dela, tá? Uhum. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho o que a gente espera que vocês escolham de dados, tá, Rafa? Posso começar Tá por bom. aí? Pensando Manda nessa bala. pergunta, que é uma pergunta que já foi feita. Você vai entrar com a estrutura, né? Vamos lá. Ainda não vou para a estrutura. Quais são os dados que vocês vão prestar atenção? E depois eu vou para a estrutura. Então, Beleza. eu vou passar, tá? Não vou prolongar muito, não, senão não dá tempo. Então, o que é importante a gente observar de dados? Eu falei o que é importante, qual é o nosso foco primeiro e o que dados a gente vai escutar aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai focar nos problemas. É bem o que o Rafa faz. Cadê problema? Cadê problema? Cadê problema? Foco nos problemas. Então, eu estou investigando as áreas da vida, eu estou investigando a queixa, eu estou procurando problema. Primeira coisa. Para a gente definir, tá? Segundo a gente vai prestar atenção no modelo cognitivo de uma forma geral. Então, quais são os gatilhos que startam os problemas e que startam os sintomas? Então, e quais as consequências desses problemas para a vida da pessoa? Tá? Como essa pessoa experiencia esses problemas? Né? Então, a gente pensa nisso como emoções que ele sente, pensamentos que ele tem. Então, vejam, aí a gente já faz uma formulação inicial desse paciente. Então, sobre certas situações, gatilho, ele tem certas emoções e certos pensamentos, e a consequência disso é isso. Então, a gente fica procurando esse modelo na hora que a gente vai e coloca ele dentro da estrutura para perguntar, tá? Ok. Outra coisa que a gente entende é como que os pacientes, qual é o padrão de enfrentamento desses pacientes? Ou evitativo. Então, esses pacientes resolvem esse problema como? Eles brigam um monte, geralmente são os prejuízos. Eles evitam todas as tarefas. Qual que é o padrão de coping, né? Qual é o padrão de enfrentamento que esses pacientes têm? Outra coisa, déficit de habilidades ou falta de conhecimento. Esse paciente, ele não faz isso, ele tem esse prejuízo. Porque falta o quê? São só os pensamentos? Falta alguma habilidade que ele não tem? Sim. Né? E aí eu acho legal pensar, né? Porque entra habilidade social, assertividade, habilidade de comunicação interpessoal, comunicação não violenta. Habilidade de regulação emocional, que algumas pessoas têm mais do que outras. E aí a gente vai percebendo isso tudo no discurso. Por exemplo, é o caso clássico da fobia social, né? Ou da ansiedade social. Pô, mas esse paciente, ele tem falta de habilidade, por isso ele não se comunica, porque ele não sabe o que fazer, ou cognitivamente ele está tão gatilhado que ele não faz o que tem que ser feito. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele se expressa, ele puxa papo com a gente, mas numa situação social que ele está exposto, talvez ele não consiga. Então isso talvez não é um déficit de habilidades, talvez é um problema cognitivo. Não, talvez pode ser os dois, porque de tanto ele esquivar, ele não desenvolveu. Então, isso a gente tem que prestar atenção também. Mas sempre pensando, gente, é ao longo do tempo, tá? Outra coisa, né? Desenvolvimento e trajetória dos problemas. Os problemas não brotaram. Eles vieram de algum lugar. Então, a gente precisa pesquisar um pouco essa história para a gente entender desde quando isso começou. Se teve alguma situação que a gente chama de incidente crítico, que fez com que ele startasse o quadro. Como que ele se relacionava? Oi? Vou só te interromper um minutinho para você responder uma pergunta
porque senão vai Tá, comprometer o entendimento dos meus participantes, tá? As outras perguntas, gente, a gente vai responder todas. Vão mandando bala no chat que eu tô organizando aqui, tá? A Ana tá. falou assim, TT, como assim padrão coping? Eu acho que ela não sabe o que é coping. Você pode Não, explicar pra ela isso. rapidinho? Em inglês é enfrentamento, né? É isso, né, Rafa? É É. como eu enfrento os problemas. E enfrentar não significa que eu vou ser corajoso. Uhum. Enfrentar vai significar como eu vou lidar em frente a essa dificuldade. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas agridem para lidar com o problema. Tem Uhum. pessoas que elas esquivam e fogem. Uhum. Tem Uhum. pessoas que superfazem as coisas. Sim. Ficou Sim. entendido? Então, assim, isso é para a gente entender como é que a pessoa lidar com esse problema. Como que é a forma dela enfrentar esse problema para ela Isso. continuar vivendo? É, É eu isso, gosto de Rafa? chamar de Tem é alguma... isso mesmo, eu gosto de chamar de habilidades de enfrentamento. Bom, e aí a gente vai. É isso. É isso Quais aí. são as habilidades? Ou como o paciente enfrenta os problemas? Fica melhor assim. A gente fica americanizando as coisas, mas isso é Perfeito. muito... É, sai, né? Às vezes vai. É porque sabe o que acontece? Ai, Pô, muita literatura. chique. E Não a é, gente não confunde é as isso. pessoas. É que muita literatura de TC é em inglês, né? Então você fica lendo em inglês e aí a palavra não tem tradução, e aí você começa a usar, e aí acaba saindo mesmo. Então, desculpa. Ah, e a gente também quer dar uma americanizada, né? Não tô Não, eu não faço na cara mesmo. Mas tudo bem. muito bom. Entendido, a Ana entendeu. Tá legal. E aí, Beleza. eu parei na trajetória. Então, assim, qual que é a Isso. trajetória desse paciente? Por que que ele tem esses problemas hoje? Teve algum incidente? Como Uhum. foi a vida dele? E a gente, resumidamente, investiga isso também. Sim. E a última coisa que eu chamaria atenção em termos de dados, que é Sim. importante também, Rafa, é qual é o histórico de tratamentos que esse paciente teve. Sim. Ok. Psicólogos ele já passou, se já fez terapia alguma vez ou não, se passa no psiquiatra, se tem algum Uhum. outro tipo de problema de saúde, Uhum. Perfeito. se tem algum problema crônico que está tratando, se nunca Tá. tratou, enfim. Isso é muito importante para a gente entender até a relação que ele tem com a terapia, até as crenças que ele já pode ter sobre o processo, e até para a Uhum. gente entender. Às vezes ele tem problemas crônicos que estão interferindo diretamente na vida dele hoje e que a gente precisa entender que ele está tratando ou se ele não trata, que precisam ser tratados. É, ou às vezes são problemas que têm baixa responsividade à terapia, né? E é bom você saber de antemão. Perfeito. Isso. Acho que Perfeito. ótimo, Certo? TT. E aí agora eu acho que é legal a gente pensar o seguinte, né? A gente deu um monte de informação pro pessoal, tanto com conceitos e conteúdos relevantes para prestar atenção. Agora, de forma mais objetiva, um pouco mais de dados que eu preciso coletar. Mas eu acho que a pergunta que fica todo mundo pulsando é assim: tem uma estrutura? Qual é a estrutura? Como é que eu vou organizar isso, né? Até a Alice mandou uma pergunta assim, ó. Pode mandar Ah, as pontuações por e-mail? Porque eu acho que o pessoal começa a entrar naquela de cadê a estrutura, né? Como é que é isso? isso, né? Então, Uhum. assim, o que eu percebi, tá? Que nos 3 livros de TC básico que eu trabalhei, e aí fui Tá. pegar um artigo fora, fui olhar os artigos, não tem uma estrutura muito rígida e engessada. Eu fiz Sim. um compilado, assim, eu peguei e aí eu vou falar mais ou menos como eu faço na minha prática clínica, para ver se dá uma luz para vocês, mas assim, a nossa base de estrutura é sempre mais desse livrinho aqui. Tem um capítulo só sobre avaliação, tá? Uhum. Então, assim, qual que é a estrutura? Como é uma terapia voltada para problemas, a gente começa pensando na queixa Uhum. e nos sintomas. Perfeito. Ah, Ana, como a gente avalia os sintomas? Então, assim, isso é uma das coisas que apareceu nos livros. É importante que a gente tenha uma mínima avaliação sobre os sintomas. Nós Uhum. temos escalas Beck, só que elas estão em desuso. Então, cada profissional vai procurar um instrumento que achar melhor. Eu gosto muito de pedir para o paciente descrever, Sabe o que eu tá? faço? Hum, Eu uso muito questionário. Eu acho que eu venho de uma formação de neuropsicologia, então eu tenho a uhum, mania dos questionários. E em neuropsicologia, perfeito. né, em psiquiatria, na verdade, a gente tem algumas entrevistas semi-estruturadas, que são feitas Isso. para avaliação diagnóstica. E existem uma série de questionários que derivam
de entrevistas semi-estruturadas. Então, por exemplo, eu no meu consultório, eu sempre peço o paciente responder, antes dele chegar na avaliação inicial, um questionário, que ele faz isso por via e-mail, baseado numa entrevista semi-estruturada pelo DSM-5. Então, quando chega lá, eu já tenho uma marcação de sintoma. E é uma forma de investigar. Eu uso muito questionário. Isso é muito importante o que você está falando. A única coisa que não pode acontecer é que a escala ou questionário não pode comprometer a avaliação. Ah, sim, claro. Então, assim, ele pode ser prévio, a gente pode fazer um recorte. Então, geralmente, a gente investiga os humores da pessoa, né? Sim. Então, se a pessoa ela está deprimida, qual é a esperança que ela tem na vida, no tratamento, quanto ela está ansiosa ou não, se tem alguma outra emoção que tá aí, né? E uma coisa que eu gosto muito é que quando eu faço a avaliação inicial, e aí eu já começo a criar as minhas hipóteses, eu tento aplicar coisas depois também. Então, por exemplo, se eu acho que o paciente tem toque, depois eu mando ele preencher uma escala. Porque lembra, a avaliação é contínua. Mas nesse primeiro momento, é muito importante, junto com a queixa, a gente entender o estado emocional dele. Tá? Então, aí a gente fica livre. Mas a ideia é, verifiquei os sintomas do estado emocional, cheque, faz parte. E qual é a queixa? E aí é um grande problema, porque a queixa ela tem que ser breve. Eu não vou ficar contando da minha vida inteira para falar a queixa. A queixa é, meu filho, por que você está aqui? Descreva para mim brevemente terapia. E aí, essa é a primeira parte, tá? A primeira coisa que eu faço. E aí é muito legal, porque assim, nossa, Ana, tem um monte de dados que você falou que a gente tem que colher. Geralmente, eu colho aonde? Eu uso as áreas de vida do paciente. Isso é uma coisa que eu aprendi na especialização que eu fiz. Isso é uma coisa que tem um modelinho aqui também no livro do Dobson, de perguntinhas, tá? Mas eu penso, eu já linko, falo, tá bom, ele já tá me trazendo essa queixa, isso tem a ver com a área da saúde, eu já linko. E começo a perguntar das áreas da vida. Por que Você pode dar uma explicadinha rápida, assim, 10 segundos, o que são as áreas de vida? Quais são? Rapidinho. Bom, as áreas da vida, elas, eu acho que, assim, vem, eu não sei. O nome já diz, né? Nem eu sei. Coaching, se vem, eu não sei de onde vem, mas assim, as áreas da vida, assim, são, é como se a gente dividisse a nossa vida em partes importantes. Já sei. Ativando aquela roda da vida. Daquele negocinho do coaching, né? Tem esse negócio sabe aí. muito isso, né? E aí o que a gente entende? Que a pessoa ela tem vários aspectos da vida dela que precisam estar equilibrados para ela estar bem. Então, vou dar um exemplo, a área da saúde. A pessoa me está com quadro, igual o paciente lá, está com quadro de irritabilidade. E aí eu vou investigar a saúde dele. Então, eu vou entender se ele está se exercitando, se ele está comendo bem, se ele está com algum problema crônico de saúde, né? Se ele está dormindo. Putz, Ana, não durmo direito. Então, peraí. Esse problema vai ter que ser resolvido. Eu levantei um problema. Faz sentido? Outras áreas, área afetiva, área familiar, área social. Aí tem área de lazer, não sei se esse paciente se diverte ou não. Fala. Sim. Eu acho que no grande resumo para o pessoal, a ideia é que a gente dê uma certa segmentada nas áreas de vida para focar em investigação por problemas. Eu estou investigando a área da vida pensando em achar queixas e problemas. É isso que a gente faz. E aí pode ser a área que você quiser. É isso. Então a gente vai caçando problema, só que a gente não vai fazer só isso. Além de levantar os problemas de acordo com as áreas de vida, a gente vai colher aquelas informações. Porque se eu tenho uma área problema, tipo, eu não tenho amigos, eu começo a contar, então, porque toda vez que eu tô numa rodinha de amigos, eu fico me sentindo muito mal e eu vou embora. O cara tá te contando já aquele dadozinho. Toda vez que você tá numa roda de amigos, isso acontece? Isso acontece em outra situação? Sei lá, quando eu vou na festa da minha família. Então a gente... entendo. Aí eu já começo a escutar com esse ouvido aqui, que esse aqui tá escutando o que ele tá falando, esse aqui tá escutando a TC, a formulação. Aí eu já começo, esse cara aí, toda vez que ele é exposto num evento social, ele tem uma estratégia de esquiva.
Então, percebe como, através das áreas da vida, a gente levanta os problemas, certo? E a gente também começa a perceber esses padrões tão importantes para a gente colocar na formulação. Perfeito. Certo? Ótimo. E aí, a gente pergunta o autoconceito, né? Tá até no livro do Dobson, que é muito importante, que aí o paciente já entrega, inclusive, as crenças que ele tem sobre ele, né? Então, assim, sobre o que ele acha dele, enfim, tá? Ok. E aí aqui, fazer um agradecimento à Sandra, que colocou no chat a referência sobre as áreas de vida. Obrigado, Sandra. Eu não sabia o nome do autor. Muito obrigado pela contribuição. Porque a gente vai estudando. Obrigada mesmo, Sandra. E assim, eu gosto muito da participação de vocês, porque a gente sempre aprende. Às vezes a gente não lembra o nome de uma técnica, ou aparece. Então, mas assim, eu sei que usar as áreas da vida para mim funciona, assim. Aí tem gente que só foca nas áreas problema e não foca nas áreas boas. Tem gente que faz de todas as áreas. Então aí vai a critério de vocês. Percebam, é livre. Tem um foco, mas vocês vão fazer da forma que vocês se sentirem à vontade para atingirem esses objetivos, tá? Aí, como eu falei que o paciente tem que concordar com a TCC para fazer o tratamento, a gente apresenta a TCC. Certo? Então, geralmente, o que eu faço? Ou eu dou um modelo, até o livro do Beck tem alguns modelos. Então, eu apresento uma situação hipotética, que eu mostro o modelo cognitivo. Ou, se eu já estou ligado, e às vezes o paciente ele me dá um modelo cognitivo durante a sessão de algo que ele fez. Então, por exemplo, numa situação social, ele me conta que toda vez que ele chega, ele fica ansioso, porque ele pensa que as pessoas vão achar ele ridículo, e aí a forma, o comportamento dele é ele sair dessa situação. E aí eu desdobro para outras emoções, enfim. E eu apresento esse modelo cognitivo e falo da primazia do pensamento. E aí eu conto do Beck, e aí eu conto que o Beck era psicanalista, e eu dou enfim. E aí eu pergunto para ele se ele concorda. E aí ele concordou. Beleza, já é meio caminho andado. Uma coisa que eu vou fazer com ele é alinhar as expectativas. Ok. Então, lá no livro do Beck, está falando assim, que a partir do que a gente vê, de acordo com a cronicidade, isso a Carol perguntou também. Tá numa pergunta aí que eu acho que eu li, que eu olho e falo, mas ela perguntou, esses fatores, além da gente perceber se o paciente dá ou não para TCC, faz a gente entender quanto tempo vai levar o tratamento, né? Essa é a pergunta dela mesmo, pode responder. Não é? Essa eu entendi bem, que eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender as perguntas às vezes, mas tudo bem. Carol, assim como para todos, é muito importante que a gente fale para o paciente, a gente não precisa dar um número exato, vai de 12 a 24 sessões. De 12 a 24 são aqueles pacientes muito padrões, assim, que tem 1 ou 2 problemas e que eles são meio terapeutizados ou que eles aprendem muito fácil e eles estão super engajados. Aí sim. Mas quanto mais crônico o caso, mais tempo vai levar a terapia. Então, às vezes, inclusive, os pacientes chegam com essa ideia, porque é TCC, porque vai resolver rápido. Depende. E aí depende do que resolver, né? Depende do tipo de problema, depende do quanto essa crença está cristalizada, né? Então, isso a gente pode expressar de acordo com o que o paciente vai falando para a gente. E outra coisa que a gente pergunta é o que ele quer com a terapia. Sim. Às vezes, ele me dá escrito, mas uma conduta que eu tenho aplicado, que eu aprendi na minha terapia pessoal, eu peço para o paciente escrever em casa como ele quer se ver quando terminar o processo terapêutico. Isso a Júlia, minha terapeuta, me perguntou e fez todo sentido para mim, eu gostei muito. Então, eu pergunto e peço para o paciente trazer respondido. Por que a gente pergunta isso? Porque a gente tem que nivelar essa expectativa. Então, se a pessoa tem uma expectativa, tipo, ela quer que o casamento dela melhore e que o marido dela mude. Pronto, essa expectativa eu não vou atingir. O casamento pode melhorar de acordo com coisas que ela faz, mas eu não vou mudar o marido. Entendeu? Então, a gente precisa, desde as primeiras sessões, deixar o paciente ciente do que a gente pode fazer ou não. Sim. E, por fim, não menos importante, a gente já começa na primeira sessão pedindo um feedback. Ok. Tá? Nossa, tem um zilhão de responder, né? Sim. Deixa eu fazer o seguinte agora, ó.
Eu vou resumir essa estrutura que você comentou com a gente. Então, pessoal, peguem caneta e papel, anotem, tá? Que eu vou dar um resumo dessa estrutura e a gente começa a responder um pouquinho de perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Lápis e papel na mão e vamos lá. Ó. Segunda TT agora no webinário, né? A gente entende que a estrutura da avaliação inicial, então, ela não é rígida, não vai ter um modelo único e sacramentado de avaliação, mas a gente vai tentar seguir alguns elementos, que são colher, então, queixa e sintomas do paciente, né? Sempre trazendo uma ideia de avaliação de humor nisso daí, podendo usar escalas e outros recursos. A gente vai usar a ideia das áreas de vida, né, como uma forma de organização da investigação dos problemas, né, e das queixas. Então, a gente vai perguntar um pouquinho sobre isso, lembrando sempre de trazer a ideia um pouco do autoconceito. Até a Glória pergunta assim, a gente pode verificar os pontos fortes e fracos do paciente? Deve, e normalmente se faz isso dentro do autoconceito. Então, a gente já resolve ali. Né? Isso. Uma outra coisa que a gente faz. Eu queria agradecer muito a Glória, porque eu esqueci mesmo de falar, e a gente tem que ser sincero, porque eu li nos livros. A gente precisa entender quais são os... É que, na verdade, quando a gente vê as habilidades do paciente, a gente entende as estratégias de enfrentamento, a gente já está investigando esses pontos fortes, mas sim. Né? É muito importante que recurso eles têm, né, para lidar com os problemas. Certeza. Com certeza. A ideia depois é que a gente possa apresentar a TC, né? Tanto colher e tentar equivaler as expectativas do paciente, né? Trazer isso para um campo de realidade, de parceria da nossa terapia colaborativa que vai se desenvolver, né? E por fim pedir um feedback. Tem um comentário aqui que eu vou responder também, tentar se você me permite, que é da Vânia. A Vânia comentou que o nosso webinar estava um pouquinho corrido. Vânia, seguinte, ó, o que a gente normalmente faz? Como a gente traz um conteúdo que às vezes é um pouquinho denso e a gente tem pouco tempo, ele fica corrido mesmo. A gente tem aqui algumas coisas que a gente precisa fazer para minimizar e para ajudar. Então, a gente tem esse momento agora do final do webinar de responder perguntas. Então, manda perguntas. Se ficou com dúvida, passou algum conceito que foi muito rápido, não rolou, manda pergunta aqui. Você vai receber referências, então você tem um material de apoio, né? Você tem um replay, então você pode ver de novo quantas vezes você quiser esse webinário. E brevemente, estão saindo nossos cursos online da Conecta, onde a gente vai ter um tempo maior para trabalhar com questões, né, mais específicas, mais pontuais, aulas mais longas, modelagem, filmagem, que vai ajudar um pouquinho vocês. Então, continue com a gente, vai acompanhando e manda dúvida agora, que é a hora da gente esclarecer os pontos que às vezes ficam meio rápido. Tá e TT aqui fala rápido para caramba. Eu também. Então, assim, acelerada, ligada no 220, mas eu estou em paz porque eu consegui falar tudo que eu queria falar. Mas agora vamos responder as perguntas. Então vamos lá. Pode falar. Não, você que vai me perguntar, que eu já perdi todas as perguntas. Então, tem uma pergunta da Isabelle, que ela é bem rapidinha, que ela está um pouquinho fora do escopo, mas só para deixar ela sem resposta. Ela pergunta assim, quanto tempo é o ideal para estar pronta a conceitualização? Terapeutas ansiosos que se pronunciem. Isso. Não, acho que a gente tem que se livrar um pouco. Rafa deu uma travada aí, mas eu vou respondendo. A gente tem que se livrar um pouco desse tipo de palavra. Ideal, qual é... Não, cada um tem um tempo, mas quando a gente fala de conceituação de caso, a gente já começa a construir. Rafa caiu, daqui a pouco ele entra. A gente já começa a construir desde o momento que a gente fala no telefone. Então, não tem um momento ideal para a gente construir essa conceituação de caso. A gente já voltou, né? A gente teve coisas para a gente já ir pensando no paciente, a gente já começa a construir essa conceituação de caso de uma forma reduzida, mas começa a construir e depois, ao longo do tempo, a gente vai alimentando. Mas o que eu falei, Rafa, é que assim, a gente tem que tirar um pouco essas palavras do perfeito, o ideal, o certo. Não, o ideal não tem. O ideal é que a gente, desde o princípio, vá construindo e colhendo esses dados. Desde o primeiro encontro, da primeira sessão. Tá sem som. Tá sem som. Tô aqui. Oi, me escuta? Opa. Oi, cheguei. Tá. Voltou, tinha uma outra pergunta ali embaixo que ele fala dizer assim, se é possível saber em qual estágio da mudança o paciente está em apenas uma sessão.
Rafa, depende muito do paciente e da fala dele, mas eu acho que dá. Também A acho que não dá. ser que ele engane a gente. Ele, Que tipo, pode esteja em acontecer. pré-contemplação, mas eu acho que isso não, essa ideia é meio ridícula. Eu acho que dá. Inclusive, aguardem aí, não vou falar nada, mas futuramente aí falaremos um Já pouco mais falando. sobre isso. Falaremos Já sobre isso falamos. em breve. Mas E aí, geralmente dá para perceber sim, né, Rafa? sim, exatamente. Não, às vezes, quando o paciente te conta a queixa, você já saca que fase ele tá ali de mudança do negócio, né? Então, É, acho que dá para perceber sim. E teremos papo sobre isso em breve. em breve, Seguinte, cenas dos CD. próximos capítulos. A gente tem mais algumas perguntinhas, mas nosso Tá, tempo está chegando no final. E como mas. caiu aqui o meu servidor, o meu chat apagou. Então, se você Tá, puder então. responder alguma pergunta que eu tinha marcado com um quezinho nos últimos Tá, minutos, pode ser interessante para o pessoal, porque eu peraí. apagou o chat para mim. Vamos lá, eu tô rolando aqui a Tá, barra e eu vou ver pelo que eu respondi, tá? tá. Uhum. Então, Carol, uma pessoa já tem que ter alguma mudança desde o primeiro encontro. Peraí, deixa eu ver aqui. Tem um roteiro para formulação de caso, já respondi. Já. Tem essa crença, a conceituação é realizada ao longo do tratamento? Sim. Sim. A gente começa pegando esses dados e já escutando com o ouvido da conceituação, mas ela também, assim como a avaliação, ela é processual, que a avaliação vai sendo construída junto com a conceituação. Dificilmente a gente sai com uma conceituação pronta no primeiro encontro. Sim. Completo. Tá? Vamos lá. Peraí, tô rodando aqui. Quanto tempo é ideal? A da Isabela eu já respondi. É possível identificar a fase da mudança? Acabei de responder. Já respondemos. Pode subir. Se a gente pode mandar as pontuações por e-mail também, eu acho que o Rafa já respondeu, né? Já A gente não respondi também, consegue já fazer falei um sobre isso. resumo do webinário, porque senão esse e-mail Mas aí nunca você... sai. Mas a gente manda as principais referências e, né, o webinário é sempre para vocês assistirem aí. E Tá replay, bom? papel e caneta. Replay. E assim, essa plataforma não dá para pausar, mas a gente tem muitos ganhos com ela, então por isso que a gente mantém, inclusive estatisticamente, tá? A Alice está perguntando, essa área de vida geralmente tem nos dados da anamnese, não é isso? Tem, só que a anamnese ela é mais extensa. Então, Muito mais. se a gente buscar esses dados, a gente pode se basear em anamneses, mas a ideia é que a gente não tem que cumprir toda uma lista de anamnese. A gente pode selecionar as principais perguntas, assim como a gente pode olhar no livro, sei lá, do Dobson e tirar uma ideia de pergunta, como a gente pode olhar no livro da Judite e tirar uma ideia de pergunta. Fala. Uma coisa, por exemplo, que eu faço na minha clínica, eu tenho uma clínica mais de infância e adolescente, né? Então, eventualmente, vem um paciente para terapia para mim que é novinho, tem 12, 11 anos. Né? Eu evito um pouco, mas eu atendo às vezes. O que eu costumo fazer? Eu faço avaliação inicial em TC, normalmente, e eu costumo mandar para casa também, aí com o Hans para neuropsicologia, uma anamnese para os pais preencherem por escrito para mim. Depois eu leio aquilo, e na próxima reunião com os pais eu vou lá e investigo o ponto-chave. Então é uma opção que você pode fazer também, se você sente muita falta de anamnese. Gente que foi treinado no modelo e sente falta. Uma opção é essa. Eu, como eu fui neuropsicólogo antes, eu sinto falta de anamnese. Então eu mando por escrito. A única coisa é que a gente não pode deixar uma anamnese atrapalhar o nosso raciocínio clínico. Exatamente. Porque o problema das anamneses, quando a gente usa na avaliação e a gente pergunta, é que muitas vezes elas são focadas em algum diagnóstico, né? E elas engessam um pouco esses pensamentos, esses links que a gente tem que fazer da forma como o paciente funciona. Entendeu? Então, assim, por exemplo, aqui, ó. E aí, eu fui ler a pergunta, mas me distraí. Mas é isso. Então, assim, se quer mandar 200 perguntas, manda. Se isso vai dar um alento e são informações que são importantes, são. Agora, eu posso responder por mim. Eu não sou neuropsicóloga, eu nunca fui psiquiatra. Para mim, a avaliação inicial, dessa forma, sempre basta.
E eu sempre Basta. controlo a minha ansiedade de entender que isso tudo é um processo contínuo e que Uhum. esse paciente não vai me contar tudo na avaliação inicial e nem na segunda sessão, e talvez ele não me conte tudo nunca. E não quer dizer que isso seja necessário, tá? Sim, Rafa, tem uma perfeito. pergunta aqui para você, ó. Ouvi. Uhum. Rafa, você faz avaliação com os pais só no segundo encontro e no primeiro com a criança? Como é que você faz, Rafa? Sempre vejo os pais antes. Perfeito. Não tem um consenso também, mas eu sempre vejo os pais antes em entrevista de ver a criança ou o adolescente. Sempre. E aí, normalmente eu vejo os pais sozinhos primeiro e depois eu vejo a criança e adolescente. Fujo desse modelo em raras exceções, quando eu sinto que isso pode comprometer o vínculo, que eu posso ter Aham. alguma questão e com pessoas, pacientes mais velhos. Mas, no geral, eu vejo os pais primeiro sempre em entrevista. Até porque esses pais têm que dar, eles têm que colaborar e eles têm que dar o aval dessa terapia, né? Porque isso acontece muito, né, Rafa? Ah, Não leva, a só babá leva. terapia. A gente precisa, porque assim, a gente precisa criar um contrato, aí o pai precisa te conhecer, você precisa entender a questão do caso clínico, né? Então, por hábito, eu sempre vejo os pais primeiro. Raríssimas vezes eu mudo isso. E aí a Neurijane, não sei se eu pronunciei o nome correto, desculpe se eu errei o seu nome. Ela pergunta quanto tempo dura a avaliação. A gente já falou isso no início, mas eu vou até repetir. Eu e a TT, a gente faz a avaliação no tempo de uma sessão. Então, 50 minutos, uma hora. Um encontro. É. E assim, pensando que ela é contínua, então a gente colhe as informações, as Sim. principais informações a gente colhe em 50 minutos, uma hora. Mas nada impede, se você quiser, se você se sentir confortável, de você fazer uma hora em 15, uma hora e meia. Já E fiz uma tem hora e meia, como colegas eu que falei eles para não vocês. fazem em 50 minutos, uma hora. E tudo bem, porque Tudo bem. é a gente que vai gerenciar isso, né? Mas é só a ideia da gente deixar o perfeccionismo um pouco de lado e achar que a gente tem que pesquisar tudo, né? Isso. Porque a gente não vai conseguir fazer isso. Então, gente, Podem vamos lugar. chegando no final do nosso webinário. A Patrícia colocou aqui um web de avaliação em TC com criança e adolescente. Opa, bora na lista, vamos fazer isso aí que vai ser bem, bem, bem legal, tá? Então, assim, gente, queria começar a finalizar um pouco o nosso webinário. Agradecer a presença de vocês, né, com a gente hoje de novo aqui para mais uma aula online, mais uma terça-feira aqui com a gente. Eu estou impressionado com os números, assim, né? Eu não sei exatamente, mas ó, esse é o nosso webinário número 34. Então tem 34 horas de webinário de TC para serem assistidas em casa. Eu acho que já podemos dizer que viramos realmente o Netflix da TC. Vocês podem ficar aí maratonando replay domingos e domingos a fio. Então, muito obrigado pela participação de vocês, estar aqui com a gente e acompanhar até o final, de mandarem as perguntas, né? TT, obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, né? Muito legal sempre te ouvir, poder aprender um pouco mais, revisar conceitos, é sempre bom, né? A gente termina o Eu webinário que sempre agradeço. feliz e energizado, né? Eu que agradeço, e assim, eu agradeço o pessoal que ficou até agora, né? Porque Uhum, são 10h07, né? E ainda tem um bom tanto de gente aí escutando a gente. Isso me deixa muito feliz. E eu adorei, uhum, e eu gostei muito. Hoje vocês estavam muito interativos, né? Eu não sei se porque o assunto desperta mais dúvidas, né? Mas eu gostei bastante, uhum. Rafa. Muito bom, uma Sim. ótima Então, experiência. desculpem se ficou um pouquinho rápido ou um pouco denso. A gente manda e-mail para vocês, recebem e-mail em breve. E nos vemos semana que vem aqui com o convidado. Na próxima terça-feira, a Paty já soltou o spoiler do tema. Vamos falar de estágios da mudança terça-feira que vem. Então não percam, vai ser um webinário incrível. Gratidão a todo mundo que ficou com a gente até o final. E boa semana para vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até breve.